Olá pessoal, aqui é Paulo Bódio, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Neurociência Social e Afetiva. E a gente está aqui de volta com mais um Conversane, o nosso podcast do INCT SANI. Podcast que a gente usa para discutir neurociência, mas na interface com diferentes áreas. E hoje a gente tem uma convidada aqui super especial, que é a professora Beatriz Blanco. A professora Beatriz Blanco é da área de jogos e mídia, ela é professora e coordenadora do SENAC. Super obrigado por ter aceito o convite, Beatriz, bem-vinda. Eu que agradeço. É um prazer ter você aqui. É isso, né? Você é professora e coordenadora de cursos nessa área de tecnologia de jogos e de mídia digital, é isso? Isso, mídia digital e jogos. Lá no SENAC, que legal, isso. que legal. E assim, para chegar nessa função de professora dessa área e coordenadora, senhora, qual foi a tua trajetória, assim? Só para a gente começar a te conhecer um pouco, o pessoal que está assistindo. Tá certo. Eu cresci numa casa que meus pais, né, sempre gostaram muito de tecnologia. Meu pai trabalhava na IBM, na parte de análise de sistemas, ali com telecomputação, né, computação, ali, começo da teleprocessamento de dados ali. Então, uma pessoa muito da tecnologia. Minha mãe era, né, hoje é aposentada, mas professora de dança, bailarina, então num repertório muito das artes. Eu cresci na intersecção dessas duas coisas. Meus pais gostam muito de ler cinema e videogames, entrou cedo. Então, meu pai jogava muito, curtia Atari, essas coisas. A gente tinha um computador em casa e meu pai gostava de trazer para casa esses CDs de jogos narrativos dos anos 90. Sempre aqueles da Sierra, esses jogos que fizeram sucesso aí nesse período. E aí era uma atividade meio social na minha casa. Minha mãe botava todo mundo sentadinho na cama dela, com o computador ficava no quarto, do lado da cama. Eu e meus 2 irmãos, né? Eu sou a mais velha, meus 2 irmãos mais novos. E ela ficava jogando os jogos com a gente lá palpitando. Ah, vai ali. Eu acho que esse puzzle, como que resolve? Vamos ver essa palavra do inglês. Pega o dicionário, vamos traduzir. Então, era uma atividade social ali. Que legal. E meu pai também jogava mais de console e tal. Gostava muito de jogar lá o tênis no Atari, é verdade. Tinha esses jogos todos no Atari. A gente tinha o Atari, né? Temos o Atari ali até hoje. E aí, jogando com ele... E foi nisso. Eu acho que uma coisa que depois eu fui entendendo, mais velha, né? Entendendo essa minha formação, também a tecnologia sempre esteve muito presente na minha casa nesse universo também do artístico, do narrativo. E eu gostava muito disso, né? Eu fui trabalhar com jogos, mas acho que o meu principal hobby é ler. Eu sou uma pessoa que lê muito. E aí eu via nos jogos essa questão da narrativa, nas mídias. Foi a primeira coisa que me apaixonou, assim, o potencial narrativo expressivo da computação. Que legal, que legal. Foi isso. E aí a tua formação para chegar até aí, você se formou na Unicamp, né? Foi. Eu me formei em Medialogia, que é um curso de estudos de mídia que tem lá. Eu entrei muito pensando nessa interface cinema-tecnologia. Lá dentro a gente tinha algumas disciplinas focadas em hipermídias, né? Como se dizia na época. Então, que eram essas experimentações de apropriação, ainda focado na apropriação de linguagens do cinema dentro do universo da computação. E eu curti. E foi isso também que foi me direcionando também para essa área. Logo que eu me formei, eu já entrei no mestrado em artes visuais, estava estudando web art, porque eu não via videogame ainda como um campo de pesquisa. Eu via como web um art hobby. seria exatamente o quê, assim? Arte digital disponibilizada gratuitamente na internet, né? Que você acessa por meio de navegadores, né? Então, eu fiz o meu mestrado sobre web art brasileira. Eu já estava olhando para essa coisa da interatividade como expressão, mas, na época, ainda a área de estudo de jogos no Brasil não estava tão forte, né? Eu entrei no mestrado em 2010. Então, eu ficava muito... não sei se tem um campo acadêmico para isso. E fui. E, paralelo, eu trabalhava na Editora Abril, na parte de infografia. Lá eu trabalhei na Exame por uns anos, depois no Planeta Sustentável, na parte digital, fazendo infográfica interativa. E eu fazia news games também, de vez em quando, que são esses joguinhos para educar sobre notícias. Então, muito com esse foco. Então já tinha, nesse começo, algumas coisas que depois a gente vai falar dos jogos educativos. Tu já estava meio ali já. Porque eu sempre tive um interesse de como você usar o videogame para passar mensagens que as pessoas associam muito o videogame à violência, né? Tem todo um pânico moral em torno de games. Sim. Mas é uma mídia muito rica, né? No sentido de potencial expressivo. Então, eu tava olhando muito para isso. E aí,
com isso, eu fui me aproximando do pessoal que escrevia sobre videogame de forma independente, desenvolvia videogame independente. Comecei a usar o meu repertório de artes, né? Uma pessoa com formação nas artes, no cinema, nas mídias, para discutir videogame. Né? Tem um projeto pessoal que eu faço parte até hoje, né? Do Bônus Stage. Que meu marido, o Rodrigo, é o idealizador, que também trabalha na indústria, mas... O casal é da área, né? O casal é da área, o videogame nos uniu. Entendi. E eu começando a escrever sobre isso foi o que foi me levando para o interesse de pesquisa para o doutorado, que aí eu fui me aproximando de mulheres que trabalham na indústria de jogos e fui discutir as questões de gênero na indústria. Excelente, assim. excelente. Então, que faz parte até das tuas linhas de pesquisa, né? Isso. Hoje eu olho muito para essa intersecção entre o que o jogo expressa, como essa expressão forma comunidades e como essas comunidades se comportam em questões de gênero, inclusão e diversidade no geral. Assim. Sempre tem uma discussão assim, sobre o que é um jogo, né? Sempre fica essa pergunta, exatamente o que é um jogo. Então, é meio que uma descrição ainda em aberto, né? Sim. Como que você definiria, assim, o que é necessário para a gente considerar que é um jogo? Eu gosto de uma definição que é de uma game designer chamada Anna Antropy, que é uma definição super aberta, que ela fala que o jogo é uma experiência definida por regras. Então, um jogo não precisa você ganhar. Existem muitos jogos que não tem vencedor-perdedor. São os cooperativos. Os jogos de exploração, né? Os de exploração, sim. Tem muitos jogos de simulação, por exemplo, a simulação de ser uma cabra, simulação de... Agora tem um que é de um coco na praia. Você cai e fica lá sendo coco, observando o que está acontecendo. Mas, em comum, todos eles são experiências, né, que... tem um sistema de regras que define o funcionamento daquelas experiências, né? E com isso você consegue ampliar muito o campo expressivo, né? Para pensar jogos. Então a definição é muito mais pela existência de um conjunto de regras do que por existir algum objetivo específico, por ter que ganhar ou perder. O jogo, né? Tem um autor clássico que vai falar de jogos, assim, que é o Huizinga, que todo mundo lê, né? Que fez o Amon Ludens. E aí ele vai falar de círculo mágico, né? Que ele fala que o jogo é como se fosse um espaço ali, vamos dizer, de uma suspensão de descrença, né? A gente tá aqui conversando, essa conversa não é um jogo. Se a gente faz um acordo do tipo, vamos fazer uma conversa em que nenhum dos dois pode parar o fluxo da conversa, não pode ter pausas, isso vira um jogo. A partir do momento que eu estabeleci uma regra, isso vira um jogo. E o jogo, ele é um universo, assim... Eu não gosto de dizer, né? Tem pessoas que veem o círculo mágico como uma coisa separada da realidade. É um pouco problemático isso, que você pode ir para um escapismo meio tóxico, que é aquela coisa do, tudo bem, tem uma situação de violência absurda aqui, isso aqui é só um jogo, né? O jogo, o círculo mágico, né? Esse espaço que o Huizinga fala que é o espaço do jogo, ele é permeado pela realidade, mas ainda assim ele tem um funcionamento próprio e você entra voluntariamente nele, né? Do tipo, vamos começar um jogo, né? Tá todo mundo de acordo com as regras? Vamos Criou começar. A regra, todo mundo concordou. E por isso que ele é tão importante para a sociabilidade, porque ele é um espaço de experimentação. Tá. Não, isso é bem legal que você está falando. Você está falando, eu estou pensando, a gente tem muito experimento no laboratório que a gente usa jogos, mas são exatamente jogos do tipo que você trabalha. São, por exemplo, jogos econômicos. E basicamente, acho que realmente essa definição é bem boa, porque basicamente o que todos têm em essência é isso. É uma regra acordada, de certa forma, clara, as pessoas conhecem, às vezes mais ou menos, mas tem regras claras e parte do que a gente faz é muito jogo econômico, que é exatamente para estudar a sociabilidade. Sim. Como que as pessoas interagem, como que elas resolvem conflitos, como que elas resolvem situações, enfim. Essa definição é bem interessante. A gente faz muito jogo econômico no Lab com essa ideia. Você comentou, Bia, enquanto você estava falando da questão do círculo mágico, algumas pessoas falaram essa coisa mais tóxica, então, é só um jogo, vale fazer qualquer coisa, não sei o quê. E aí eu estava lembrando, assim, tem muita discussão, e dentro da psicologia tem muito estudo sobre isso, que é o quanto jogos, por exemplo, que caem para uma coisa, por exemplo, mais tóxica, mais violenta, não sei o quê, eles podem eventualmente aumentar a agressividade e tal. Tem um mito. E agora há pouco, no começo, você usou um termo que estava, acho que para outra coisa, mas que acho que se associa muito a isso, que é a ideia do pânico moral, enfim. Como que você vê isso, essa relação que as pessoas fazem, por exemplo, entre jogo violento e violência real, né?
Eu gosto muito de falar que a gente tem uma tendência, às vezes, a tirar o jogo do sistema de mídias onde ele existe, né? Uhum. Então, o videogame é uma mídia, com características próprias, né? Mas é uma mídia. E o consumo midiático, né, de conteúdo violento, ele vai ter, sim, uma influência na forma que as pessoas vão, muitas vezes, se comunicar, ver o mundo, porque ele faz parte da construção do repertório, né? Eu sou da comunicação, né? Mas do repertório comunicacional a gente vê muito, mas também no repertório de sociabilidade, né? Sim. Para todas as questões. Então, não há uma relação direta, assim, de a pessoa que joga mais videogame vai ser mais violenta, né? Às vezes eu acho que o pânico moral tá aí. Isso, Aí tem um trabalho que eu até recomendo sempre, que é um livro do professor Salah Khaled Jr., que ele fala da criminalização cultural do videogame, né? E aí ele faz toda uma revisão das pesquisas e fala, olha, estabelecer uma causalidade aqui é muito difícil, né? Esse é o ponto. Na psicologia a gente ouve muito, não na psicologia, no dia a dia a gente vê muita gente falando de uma relação, jogos violentos deixaram os adolescentes mais violentos, as pessoas violentas. Quando a gente vai olhar os estudos, não é assim. Às vezes você percebe em pessoas que talvez eventualmente já tenham uma predisposição a serem mais violentas, mas não é o jogo em si. Exatamente. E o jogo, ele tá inserido num ambiente de mídia que é muito violento, né? Então, por exemplo, o ápice, né, dessa questão do pânico moral, a gente fala muito, foi dos anos 90, né? Que em 93 teve todo um movimento contra o Mortal Kombat nos Estados Unidos e alguns outros jogos ali, o Night Trap e tal. Em 99 teve Columbine nos Estados Unidos, e no Brasil a gente teve o massacre do Morumbi Shopping. Né? Os dois tiveram, né, os atiradores associados a videogame. Para quem no Brasil, para quem não lembra, esse caso que a Bia tá falando é um caso do cinema, né? Foi esse, no né? cinema. Que o rapaz entrou no cinema e atirou em uma série de pessoas que estavam ali assistindo um filme, não era? E isso foi imediatamente associado ali pela imprensa ao videogame, mas ele era um rapaz que ele tinha outros comportamentos antissociais registrados, né? Ele era um sistema... Esse indivíduo era uma pessoa muito mais complexa do que uma pessoa que joga videogame, né? E Columbine, a mesma questão, né? Assim, então, é uma saída fácil e rápida. De explicar. E aí, porque isso tem um contexto social também do porquê que isso aconteceu. Então, por exemplo, nos anos 90, nos Estados Unidos, essa questão do pânico moral envolvendo a infância, ela começa um pouco antes. Ela começa em 83 com o caso da escola McMartin, que foi tipo a escola base deles, né? Teve um pânico moral ali. Que é um caso basicamente de falsa memória. Exatamente, de manipulação, né? O jeito que o depoimento das crianças foi colhido foi completamente irresponsável, né? E aí, isso foi muito forte no período, porque aconteceu, não tinha nada a ver com videogame, mas tinha a ver com creches, né? Com child care. E aí, o argumento dos conservadores na época, né? E o Ronald Reagan estava no poder, foi... As mulheres vão trabalhar, vão para o mercado de trabalho, deixam as crianças na creche, olha o que está acontecendo. Os seus filhos estão em perigo, né? Então, tinha esse argumento muito em torno de uma preservação da infância. Nos anos 90, o videogame vira creche. Os pais estão trabalhando muito, as mulheres estão trabalhando muito, e estão deixando as crianças no videogame. E é o que é o videogame que está construindo a identidade das crianças. Exato. Então, as crianças estão ficando violentas, os adolescentes estão ficando violentos por causa do videogame, e é uma mensagem que circulava fácil na mídia, porque ela ia de encontro ao senso comum e essas questões, assim, bem conservadoras, né? A minha pesquisa é toda atravessada por gênero, não tem como eu não falar disso. Desses papéis sociais, de quem cuida da criança, né? Quando chega na questão da mídia, o videogame vira também um pouco do vilão, porque eu sinto que as pessoas se recusam a olhar pro ecossistema midiático violento. Então, você pega o videogame dos anos 90, que tem, sim, muita violência, e você pega os filmes slasher de terror do mesmo período, por exemplo, né? Que tem... Eu sou uma fã do gênero de terror, né? Mas, assim, é inegável que tá ali também. Filmes de ação, né? Então, você tem todo um universo que o videogame tá inserido que vai construir um repertório agressivo, sim. Nas pessoas que estão consumindo só aquilo. Mas acho que o questionamento nunca é por que a gente tem feito esses filmes, principalmente direcionados para meninos jovens, esses jogos, por que a gente está educando, por que as fantasias de poder da masculinidade são todas em torno, né, de violência e agressão? E isso vai sempre pro... mas é o videogame que tá deixando as pessoas violentas, tá derretendo o cérebro das crianças. Que não é o caso. Não, tanto que você falou derretendo o cérebro, essa definição de brain rot, por exemplo, pra gente que faz neurociências, ela não faz o maior sentido. Não tem cérebro apodrecendo. Não é assim. Mudam as relações, muda o tipo de conteúdo que se aprende, né, as formas de interação, de aprendizado, de desenvolvimento, mas... mas eu acho... É igual se falava que a televisão vai acabar. Exato. O rádio, né? Rádio, depois televisão, depois internet, jogos, né? Sempre uma catástrofe chegando e
E uma coisa que é difícil pra gente das ciências humanas, né, é que a gente não tem resposta simples para nada. Sim. Por que o indivíduo tá violento? Vai sempre ser uma questão do contexto, é muito complexo, né? Eu adoraria poder falar que é por causa disso ou daquilo, né? E o problema é que, assim, quando acontecem esses casos todos, né, você citou Columbine, você citou do Morumbi, todos esses casos, quando eles acontecem, uma das primeiras coisas que acontece é a gente ver dentro, por exemplo, do jornalismo, convite a especialistas para falarem sobre isso. E normalmente o que os especialistas fazem é uma leitura muito rasa, né? Sim, as perguntas são sempre terríveis. E que é aquela coisa de hoje para trás, né? Porque uma coisa é olhar um adolescente sem saber que ele vai cometer um crime. Outra coisa é pegar um adolescente e cometer um crime e agora tentar explicar por que ele cometeu um crime, né? Na minha disciplina de processos psicológicos básicos, eu sempre pergunto, o sujeito cometeu um crime, ele se vestia de preto, ele sofria bullying, ele jogava jogo violento, ele desenhava arma. E aí? Tem causalidade nisso? Porque quando a gente ouve especialista falando, eles tentam traçar o perfil indo por aí. Só quantas pessoas se vestem de preto, quantas pessoas jogam um jogo violento, quantas desenham arma e são criminosos e não estão matando ninguém, né? Uma coisa é eu ter o repertório, outra coisa é pôr o repertório em ação, né? Sim. São coisas bem diferentes, né? Sim, e até assim, né? Eu falo muito por mim. Eu fui essa adolescente que vestia de preto, gostava de terror até hoje, né? Gosto muito disso. E acho que você não matou ninguém, né? Não, e era muito engraçado porque os meus pais, o meu ambiente em casa sempre foi muito dos meus pais encorajarem muito a nossa expressão criativa. Então eles viam lá vestida de preto, coberta de morcego e tal. Eles, ela curte. Meus pais detestam filme de terror, né? Mas ela curte essas coisas, né? Então. E aí eu lembro que às vezes das vizinhas chegando assim pra minha mãe, falando, ai, mas a Beatriz usa preto, e a minha mãe rindo, assim. Usa preto, gosta de morcego. Joga Doom. E não era. E assim, eu acho que em alguns contextos, talvez esse comportamento pode ser uma expressão de rebeldia, de mas no meu não era só uma coisa. Não necessariamente é. Esse é o ponto. Eu achava esteticamente interessante, eu curtia. Era isso. Esse é o ponto. Mas é isso, traz esse pânico moral mesmo, né? As pessoas olham tudo como se fosse o fim, né? Muito. E aí, sim, às vezes eu me via, você citou as entrevistas na imprensa, às vezes eu me via obrigada a estar numa posição que eu não gosto de estar, mas aí você faz decisões estratégicas, quer dar uma defendida no videogame, sem complexificar. Então, assim, videogame causa violência? Não. Mas adoraria debater contigo, tipo, por que você inserir um menino num repertório, né? Por exemplo, a gente fala muito dos incels, dos chans hoje. Você inserir um garoto num lugar onde todo o repertório midiático dele é violento, vai ter sim efeitos na sociabilidade dele. Só que acaba não tendo espaço para essa discussão, né? Porque são coisas muito diferentes, né? É isso, Sim. E às vezes é isso. Às vezes, se você tentar entrar nessa discussão, não vão te dar tempo. Não. E vai ser muito mais fácil a explicação rápida, que é o videogame que tá causando tudo isso. Que é o que tá acontecendo agora com a história de uso de celular, né? Essa coisa dessa... a geração ansiosa. Calma, não é assim. Os estudos não mostram esse efeito de que o aumento do uso de tela está deixando a sociedade inteira ansiosa. É mais ou menos isso, né? Tem um pânico em cima dessa história. Alguns autores estão vendendo essa ideia e não é exatamente desse jeito que funciona, é muito mais complexo o problema. Quando eu li, eu cheguei a ler o Geração Ansiosa, né? E eu senti que tinha muita aproximação no discurso ali com o discurso do videogame dos anos 90. Mas é exatamente isso. O discurso que o Haidt traz no livro dele, ele tem muito essa coisa, assim, é quase que instalar um pânico, só que ao invés de jogo, instalar via uso de tela e não sei o quê. E os estudos, boa parte dos estudos que são citados, enfim, a gente faz pesquisa, sabe? Você tem que olhar qual é o tamanho do efeito, como que ele foi feito. Quando você vai olhar, a maior parte são estudos correlacionais, o que já acaba com o argumento de que isso causa isso. E os efeitos, em geral, são muito pequenininhos ou nulos. Sim. Então, eles estão interpretando de uma maneira muito exagerada coisas que representam uma parcela pequena. Sim. E que na hora que a gente vai olhar essa parcela e ver agora, dentro dessa parcela, quem são essas pessoas, você vai ver agora, já tinha uma predisposição para um transtorno ansioso, para um transtorno depressivo, para outra coisa. E aí, claro, aí você vai juntando vários fatores, porque é multifatorial essas coisas todas. E aí você vai ver um aumento disso ou daquilo. Mas não é o celular, né? Exatamente. E aí me preocupa, porque aí o que vão fazer? Vão tirar o celular, vão tirar o videogame? É o que estão fazendo. E não vão se preocupar em, por exemplo, criar ambientes mais ricos para que essas pessoas interajam, para que esse jovem interaja, para que ele consiga se entender, né? Entender as próprias emoções, entender porque que ele... Então, isso me preocupa. A decisão mais rápida, né? Tá bom, a partir de agora,
celular só depois dos 16 anos. Alguns lugares estão fazendo isso, né? Sim. Resolve o problema? Não resolve o problema. Na verdade, você criou um outro problemão, né? Porque o mundo, boa parte, está girando em torno de tecnologias mais atuais e tal, né? E não educa, né? No final das contas. Porque aí, beleza, então com 20 você dá o celular agora, e aí? E aí, que repertório a pessoa vai ter para usar aquilo, não né? desenvolveu nada, e aí numa dessa vai ver outros comportamentos que talvez ninguém tivesse prevendo, ruins, inclusive, às vezes, né? Sim. É muito curioso. Então, você teve essa impressão com o livro também? Tive. Teve. Eu vi que tem coisas ali que são preocupantes de fato. Eu sou uma pessoa que aí, indo para minha pesquisa sobre plataforma digital, sou muito crítica a como as plataformas digitais de redes sociais hoje tratam os dados, operam, né? Isso é uma questão sem dúvida. Mas eu sou muito cuidadosa com essa questão de generalização de comportamentos, porque é realmente... E eu sei que às vezes é frustrante pro público, né? Porque teve esses dias eu estava dando uma aula de metodologia de pesquisa para os meus alunos. E aí eles estavam apresentando os desenhos de pesquisa dos projetos deles pro semestre, e eu falando, olha, mas isso você não vai poder generalizar. Isso você não vai poder generalizar. Isso aqui vocês vão mapear tendências, muito bom, mas não dá para dizer que... Aí eles, nossa, professora, então a gente não pode concluir nada. Bem-vindos às ciências humanas. Exato. Bem-vindo ao nosso mundo. Vocês vão concluir algumas coisas, mas canetar as coisas vocês não vão, não, sabe? Não tem como. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Porque é isso, tem muita consequência que às vezes vira política pública, né? Essa história do uso de celular e toda essa discussão que ficou, principalmente por conta do livro do Haidt, está fazendo muito governo tomar decisões super radicais, né? Corta, não pode. Não sei se é assim que resolve. Então, é isso, né? E eu acho que a escola tem problemas mais complexos hoje, que a gente precisaria estar olhando, né? Tem. Muito, muito mais. E até porque, assim, quando a gente fala assim, beleza, tem que tirar o celular porque tá tendo muito cyberbullying, não sei o quê. Na verdade, tá tendo cyberbullying porque tem bullying, né? Exatamente. Só mudou o local, né? Por que tá tendo bullying, porque tá tendo bullying. Esse é o problema. Pergunta. Essa é a pergunta. Ok. Tem cyberbullying acontecendo? Porque, claro, muda a forma, né? Porque antes a criança saía da escola, ia para casa, mudou o ambiente todo, né? Então, sei lá, eu tava na escola, ia para minha casa, os mundos não se misturavam tanto, os mundos se misturam. Então tem um problema interessante de investigar. Mas o bullying em si é um fenômeno que é independente da mídia, né? Exatamente. Ele vai fazer o mesmo, às vezes faz mais, dependendo da forma, né? Mas ele faz estrago de qualquer forma, né? E é isso que é importante discutir, né? Sim. E aí a gente entra num tópico que eu acho que é legal, assim, qual que... Quando a gente olha para o jogo, tem muita gente que fica pensando, é só um jogo ou esse jogo tem algum poder transformador, ele pode... A gente entrou um pouco nessa discussão pelo lado meio negativo, mas você acha que ele pode também ter um lado positivo para aumento de sociabilidade, para aumento da interação? Discussões sobre... Você faz muita pesquisa que envolve a empatia. O que você acha? Sim, né? Eu acho que é isso. Com as devidas proporções, né? Porque como eu sou muito cuidadosa pro negativo, eu também sou muito cuidadosa pro positivo, né? Então, eu sou crítica, por exemplo, uma tendência que a gente teve lá nos anos 2010, que era de falar que dá para melhorar o mundo com videogame, né? Dá para melhorar o mundo com política pública, social, econômica, complexa ali, interação, né? Não é só com videogame. Mas o videogame, ele consegue sim pautar questões importantes, né? Ele consegue proporcionar experiências também que muitas vezes são inacessíveis. Por exemplo, nesse momento eu estou fazendo um treinamento que é oferecido pela Able Gamers, que é uma entidade sem fins lucrativos que trabalha com acessibilidade para jogos digitais. Né? Aqui no Brasil até... O Chris Bernauer é uma grande referência, diz que é o presidente da entidade. Eu estou fazendo um curso para eu aprender padrões de acessibilidade para jogos. Legal. E aí, uma das coisas que eles discutem, né, é que para pessoas com deficiência, o jogo ele tem uma experiência que é a experiência de capacitação. Que, às vezes, dar para essa pessoa possibilidades de socialização que ela não teria. Às vezes, por uma restrição de mobilidade ou por uma restrição do canal de comunicação, né? Então, tem um documentário que está na Netflix, que é acho que chama Extraordinária Vida de Ibelin. Que fala de um menino que ele tinha uma questão... Se eu não me engano, era uma doença degenerativa cerebral, que ele já tinha a mobilidade e a capacidade comunicacional bastante reduzida, mas ele conseguiu ter toda uma vida no World of Warcraft. Ele tinha amigos, ele tinha namorada, ele jogava, ele tinha um clã. Ele era uma pessoa ativa ali, né? Ele construiu uma comunidade que ele não conseguiria, talvez, por uma limitação ali física, né? Então, tem esse potencial.
tem um potencial enorme para falar de assuntos diversos, né? Eu faço uma experiência com os meus alunos que é pedir para eles fazerem um jogo sobre uma situação da vida deles. Tá. Aí eu dou essa definição, que é uma experiência estruturada por regra, e falo, faça um jogo eles. Mas sobre qualquer coisa. Falei, sobre qualquer coisa. A única demanda é que tem que ser sobre algum aspecto da vida. Da vida. Deles. Eu tive um aluno que fez um jogo belíssimo sobre o término dele. Ele tinha acabado de terminar. E era um jogo que você tinha que conversar com outra pessoa, né? Com sua parceira, tentando falar a coisa certa. Ai, que barato. Porque ele estava trabalhando com essa experiência que ele teve de que ele sentia que naquela conversa do término, nada do que ele falava resolveria. Cara, isso é bem legal, porque você pode colocar a pessoa numa situação em que ela pode simular. Acho que é meio simular várias opções, inclusive, né? De conversa, né? E tem experiências de vida, né? Por exemplo, ele fez esse jogo baseado num outro jogo que chama o Coming Out Simulator, né? O simulador de saída de armário. Que é de um desenvolvedor canadense. Eu não vou lembrar o nome, meu Deus. Mas o nome do jogo é esse, Coming Out Simulator. Que ele fez um jogo sobre a experiência dele, de quando os pais descobriram que ele era bissexual. Que acharam mensagens dele pro namorado no celular. E é um jogo que acaba sendo engraçado, enfim, porque ele trata com humor de que você tem que responder aos seus pais naquela conversa, numa conversa difícil, de uma forma a ter a melhor solução possível. Que não acontece, porque também é um diálogo que te bota naquela situação de tensão, stress. E de negociar com pessoas que você gosta, e ao mesmo tempo ser fiel ao que você quer viver, né? E teve uma vez que a gente fez eu e uns amigos, a gente fez uma exposição no Sesc, que a gente levou alguns jogos sobre questões sociais, assim, botou a molecada pra jogar. E uma adolescente jogou e ficou emocionadíssima jogando. E ela virou e falou, nossa, eu nunca imaginei que a experiência de sair do armário pudesse ser tão traumática, né? Nossa, isso me fez pensar muita coisa, se eu tivesse nessa situação com os meus pais, né? Então, assim, tem esse potencial também de te botar um pouco, não 100%, né? Eu sou muito crítica a essa ideia de que vai fazer você entender o que a pessoa vive, porque não. Mas você testa possibilidades de diálogo, Exatamente, né? Você consegue, assim como a ficção em geral tem esse poder, né? De te transportar para um outro local. E a coisa da agência do jogo, ela te dá uma imersão que é diferenciada nesse sentido, né? De você se colocar em outras situações. Tem jogos famosíssimos que fazem isso, né? De forma muito bonita, assim. Alguns mais metafóricos, né? Tem um que chama It Takes Two. É um jogo sobre um casal que está se divorciando. E você tem que jogar em dois. Uma pessoa assume a esposa, outro o esposo. E aí eles estão se divorciando. No processo de divórcio, a filha faz um pedido para que eles fiquem sempre juntos e eles viram brinquedos. E eles precisam colaborar para saírem daquela situação, porque cada um deles tem uma habilidade. É um jogo que usa essa metáfora para falar de um casal que está se desentendendo e precisa se entender. E precisa achar o... E você e a pessoa que está jogando contigo também precisam chegar num território comum para vencer os desafios. Então, assim, é muito legal, né? Muitas pessoas relatam experiências jogando. No nosso INCT tem uma pesquisadora, a Lisiane, ela é lá da Federal do Rio Grande do Sul, e ela e a aluna dela, a Helena, elas estão desenvolvendo um jogo, usando é baseado num jogo, se eu não me engano, para discutir questões relacionadas a mudanças climáticas, né? Então, é um animal numa floresta pegando fogo, enfim, aí você vai acompanhando a trajetória do personagem, vai vendo as decisões que impactam mais ou menos, que são coisas bem interessantes, né? Para você tomar a realidade de outra maneira. Tem um estudo, é um estudo antigo, hoje já tem bastante coisa nessa linha, é um dos primeiros, que eles queriam testar o quanto a gente de fato se engaja quando a gente está experienciando ou vendo o outro, mas não só o outro real. O outro, por exemplo, igual, sei lá, eu tô vendo um desenho ou tô vendo um personagem num jogo. E aí tem umas estruturas cerebrais, tem um padrão de atividade neural, às vezes, que eles falam muito sobre o nível de engajamento com a história do outro e o quanto isso está reverberando no meu cérebro, né? Quase que uma medida, é muito exagerado o que eu vou falar agora, mas quase que uma medida de empatia e de entrar em contato com o outro. E aí eles desenvolveram uma tarefa que era usando... O título do trabalho até era assim, quando o Pinóquio fala, era uma coisa assim, mas é um trabalho bem sério, assim. E basicamente eles criaram situações em que ele acompanhava a história de um boneco, mas com pouca informação pessoal, e outros com muita informação pessoal. Quanto mais informação pessoal, mais esse boneco ganhava uma perspectiva
humanizada, humana, e mais identificação tinha, e mais reverberação neural tinha. Então, assim, a gente, de fato, no final das contas, Sim. a gente entra, né, no Sim. universo, que é a ideia do livro, quando a gente consegue entrar num personagem e tal. E o jogo tem um pouco disso também, né? Tem. O Lúdico é uma animação, ferramenta muito poderosa, né? Eu sei, né, não sou da área, né? Você vai saber bem melhor que eu. Mas eu sei que tem, por exemplo, abordagens na psicologia que vão usar a encenação também, isso, né? você vai se colocar no lugar, você vai tentar se posicionar de uma outra maneira, enfim. E esse trabalho é bem legal, é um trabalho antigo esse. Depois, hoje em dia já tem muito mais coisa nessa linha, mas era o começo para tentar entender o porquê que a gente se engaja muito com personagens que são fictícios e às vezes que não são nem atores, são, por exemplo, bonecos, né? E aí isso acaba falando muito sobre esse universo todo de games e tal. Porque a gente tem hoje muito game muito realista, né? Mas às vezes não precisa nem ser tão realista, né? Não precisa. Bastou, tem um teste clássico, assim, para essa coisa que, assim, são figuras geométricas, é um triângulo, é uma bolinha, um quadradinho, e aí o triângulo se movimenta para cá, se movimenta para lá, aí o quadradinho vem para cá, de repente, quando você vê, você está contando uma história do triângulo que está perseguindo a bolinha que está fugindo. É o básico do básico em termos gráficos, mas a gente tira a informação social, né? Sim. Porque é isso, né? O núcleo do videogame é a regra. Uhum. A gente tenta olhar muito pro gráfico, mas o que vai importar na hora de construir a mensagem, que aí o nome técnico que a gente vai dar é mecânica, né? É a regra, é como funcionamento, a lógica de funcionamento daquele mundo do jogo. Quando você é colocado numa lógica de funcionamento diferente, isso te desafia a pensar, né? E aí a dar sentido, porque nós seres humanos somos animais que dão sentido para as coisas, né? Inteiro. Então a gente vê a bolinha e vê o quadradinho, eles viram personagens, né? A gente vai atribuir sentimentos, a gente vai atribuir, né, comportamentos. É muito automático, Sim. É rápido. Tem uma forma de ver isso bem rapidinho para quem estiver escutando, que é assim, imagina qual que é a primeira palavra que vem à mente se eu falar duas palavras: fogo e floresta. Muita gente deve ter pensado incêndio, deve ter pensado queimada, alguma coisa assim. Agora só uma palavra a mais: fogo, floresta e marshmallow. Mudou completamente, né? Porque é isso que você estava falando. A nossa espécie, ela interpreta o tempo inteiro. Ela tenta dar significado, ela tenta achar o que explica alguma coisa, tenta atribuir causalidade, por isso que a gente acaba errando muito, porque o tempo inteiro a gente está tentando explicar o fenômeno de forma mais causais, mas é isso, né? Uma forma da gente interpretar e navegar no mundo, né? E aí, Bia, falando de como que a gente navega no mundo, além dos jogos, você trabalha também com mídias digitais e tal, e a gente está num mundo novo, né? Com fake news. Fake news, fofoca, mentira, sempre existiu, né? Sim. Mas tem uma proporção, né? Tá mais industrial. Tá industrializado, ganhou escala e tal. Você, no teu trabalho com a parte mais de mídia digital, como que você tem visto isso, esse avanço de fake news? Esse ano a gente tem eleição, inclusive, a gente tem esse desenvolvimento de um monte de ferramentas de IA super sofisticadas que estão deixando cada vez mais difícil, inclusive, de separar o joio do trigo, né? Sim, eu acho que tem sido, assim, é um desafio, porque a mídia social, né, é um espaço de expressão pessoal. Então, uma coisa até que eu falo muito para os alunos quando eu vou explicar o fenômeno da viralização, né? As coisas viralizam, o que te move a compartilhar uma coisa é que você quer falar daquilo, mas ao falar daquilo você quer falar de você mesmo. Nós somos animais mais exibicionistas também, a gente quer falar da gente, né? E a gente quer mostrar uma imagem para o mundo que é a imagem que a gente considera que é agradável, né? E a fake news, ela vai trabalhar muito nesse campo afetivo. Então, muitas vezes você fala, nossa, como que as pessoas acreditaram nesse absurdo? Porque esse absurdo ressoa com algum valor dela. Ou ele vai falar de uma visão de mundo que ela já tem. Ou ele coloca essa pessoa num lugar seguro. Do tipo, olha, você não está errado, né? A sua visão de mundo. E as plataformas, elas têm um poder de amplificar muito isso, porque elas são estruturadas para que elas trabalham por métricas de engajamento. Então, o que é mais valorizado, o que gera mais reação. E o que gera mais reação, geralmente, são conteúdos emocionais, né? Fortes. E a fake news vai apelar para isso. E, para piorar, elas monetizam quem gera conteúdo com muito engajamento. Então, basicamente, se criou um mecanismo de recompensar quem mente, vamos assim dizer, né? E quem mente da forma mais exagerada possível. Absurda. Porque quanto mais intensa a reação, mais bravo você vai ficar, ou mais feliz, e vai compartilhar, né? Então, eu acho que o desafio é começar a olhar um pouco para esses comportamentos. Não, tantas vezes as pessoas querem olhar muito para o âmbito da lógica, do tipo, desmentir fake news. É um trabalho importante, tem que continuar sendo feito, né? Uma das pesquisas aí que eu trabalhei sobre a
a Covid-19 e tal, né? Que eu trabalhei com os professores Stefan Stiglitz e a professora Adriana Amaral, que são os coordenadores do projeto. Foi um projeto Brasil e Alemanha. Uma coisa que a gente percebeu foi que desmentir ajuda porque vai colocando no topo do algoritmo outras coisas. Se eu busco uma fake news, né? Sei lá, se eu busco cloroquina e tudo que tem sobre cloroquina falando que funciona e não tem dissenso, isso é um problema. Então, precisa criar. Mas não dá para ser só isso, porque muitas dessas notícias não estão operando no campo da lógica, né? A Adriana, minha orientadora, ela é especialista em estudos de fãs, né? E ela fala uma coisa que eu concordo demais, que é que tudo é fandom hoje em dia, né? A cultura de fãs, esses comportamentos de comunidade, de paixão, de performance do gosto, eles estão atravessando todos os campos. Eles estão na política, eles estão na ciência. Porque pega num básico da espécie, que são as tais necessidades básicas sociais, né? Que é pertencimento, autoestima, significado de existência. E aí acaba amarrando muitos grupos, né? Amarra. Uma coisa assim, falando do campo que eu trabalho mais, né? Eu vejo muitas vezes os meninos chegando no curso de games com uma visão de gênero, que é a visão deles, que às vezes eles nem têm, assim, né? Não que eles não tenham, né? Eles têm, porque eles estão reproduzindo. Mas às vezes o propósito é muito mais um pertencimento. Eu tenho uma imagem do que um gamer é. O gamer é esse cara. E eu faço parte disso. E aí eles chegam na faculdade e eles têm essa visão desafiada. Cair com muito bom humor, eu e os outros professores, a gente brinca, mas você só joga esse tipo de jogo? Você vai trabalhar na área, seu repertório tá fraco. Mas você não se lida bem com as suas colegas? Não é legal isso, né? Os estúdios têm bastante participação feminina. E você vê... Eu já tive muitos casos, assim, dos alunos falarem, nossa, professora, eu nunca tinha pensado que... Então, mas aí você vê a abordagem que você usou, né? Que não é aquilo que você estava falando, que às vezes não necessariamente funciona, que é simplesmente da lógica, né? Da informação. Porque isso em psicologia tem muito estudo nessa linha. Tem um colega meu, é um professor de Nova York, o Jay Van Bavel, que estuda muito essa história toda. Ele, lá para trás, quando foi a eleição do Trump e da Hillary Clinton, ele pegou os tweets e uma das coisas que ele encontrou foi isso que você falou agora há pouco, de o que viraliza mais? Conteúdo emocional e moral. Exato. São valores e emoções. Principalmente se você tratar emoções que envolvem nojo, medo, desesperança, engaja muito e com valores morais. E a questão toda e como que a gente desmistifica isso? Muitas vezes o fato... É o que você estava falando, o fato não resolve. Não, porque são questões de comunidade. Exato, você tá falando do fato, mas a pessoa acredita num outro e está motivada pelo grupo, pelas emoções que estão envolvendo, né? E eu me preocupa que eu acho que assim, a gente tá num... Isso é uma crítica que eu vou fazer às redes sociais, tá? Saindo da questão do pânico moral. Eu acho que elas são ambientes de sociabilidade muito pobres. Né, pelo tipo de estrutura de interação, né, que a gente chama de affordance, que elas dão. Então, é muito complicado você construir comunidades ali. E muitas vezes é tudo sobre construção de comunidade, né? Tem um documentário lá que você também estava na Netflix, que é o da Terra Plana, não sei se você chegou a assistir. Não. É sobre, vamos ver o que está acontecendo, o que são os terraplanistas. Eu terminei de assistir e falei, é uma cultura de fãs. São pessoas que elas criaram um ecossistema próprio de podcast, de influenciadores, e elas querem estar juntas. Elas têm notoriedade naquela comunidade. Elas querem estar juntas. Era uma questão que você resolvia, sei lá... meu marido brinca fazendo um Sesc no lugar, sabe? Exato. Botando uma atividade social. Mas é isso. E normalmente são grupos, tem uma medida, é um construto em psicologia que a gente usa muito para medir essas coisas todas. A gente usou muito na Covid, inclusive, para tentar entender os fenômenos. Por que uns usam máscara, outros não usam máscara e tal. Que é a história do narcisismo coletivo, que esses grupos, muitas vezes, eles têm muito forte. Que é a ideia de que eles sabem coisas que os outros não sabem e eles são desvalorizados por conta disso. Isso aumenta muito o nível de pressão, porque, na verdade, como eles estão sendo atacados, eles se juntam mais fortemente e reforçam as crenças e ficam nisso. Isso apareceu muito nos estudos que a gente fez sobre Twitter, né? Como as pessoas hoje X, né? Como as pessoas se comportavam, as pessoas que falavam, mais falavam sobre questões anti-vax. E... aparecia muito forte isso, nós estamos sendo perseguidos, nós somos oprimidos, nós somos os outsiders, então a gente precisa se juntar. E isso dava um senso identitário muito forte para eles e um senso de comunidade muito forte, que eu acho que às vezes a gente falha em construir. Então, para mim, o trabalho de combate à fake news, né, eu sou uma pessoa meio romântica nesse sentido, não sei, eu acredito muito na questão da comunidade, eu acho que a gente precisa começar a pensar em comunidade, por que isso está circulando nessas comunidades e como que a gente se aproxima dessas
essas comunidades, às vezes, mais afetivamente do que logicamente. Né? É quase que criar uma super categoria, né? Porque você tem vários grupos. Como que você forma um grupão, né? Exatamente. No estudo da Covid que a gente fez, uma das coisas que a gente mostrou que era um dos principais preditores de uso de máscara, de diminuir mobilidade, a gente cruzou medidas com o Google Mobility e tal, é a noção de identidade nacional. Mas não essa de narcisismo nacional, de identidade, assim, me sentir parte de um grande grupo. Quanto mais as pessoas se sentiam parte de uma comunidade ampliada, mais a gente viu uma relação com apoio às políticas públicas de lockdown, máscara, vacina e tal. Na vida real, a gente viu na Nova Zelândia, a primeira-ministra, basicamente o discurso dela era isso, né? Não é esquerda, direita, partido X, partido Y, não, somos todos. O vírus é um só, a luta é contra ele. Então criou meio que uma super comunidade, né? Sim. E aí você engaja todo mundo, né? Sim, e eu sinto que as pessoas têm se sentido muito excluídas. Muitas vezes pessoas que não são excluídas, assim, se a gente olhar ali, né? Quando a gente discute, sei lá, interseccionalidade, grupos que a gente não reconheceria como grupos oprimidos, mas que estão se sentindo muito oprimidos, tipo meninos jovens, né? E aí eu também tenho muito esse lado de onde essa sensação tá vindo, né? Por que isso tá virando um marcador identitário tão importante para esses grupos, né? E aí, enfim, a mídia digital, ela às vezes amplifica, né? Às vezes não, ela amplifica muitas vezes essas narrativas que são... Não necessariamente elas correspondem à realidade, mas um menino adolescente se sentir excluído é normal, é a experiência da adolescência. Se sentir esquisito, se sentir inadequado... Normalíssimo. Normalíssimo. Quem nunca? Só que aí agora a gente tem grupos mobilizados usando ferramentas que amplificam o discurso deles para falar isso acontece porque as mulheres estão dominando o mundo e estão trabalhando contra vocês, né? Então esse é um problema, né? É um problemão que a gente tem. Para tua área, para mim, assim, são tópicos bem importantes mesmo, bem importantes. Muito legal, muito legal. Tem uma piadinha, sabe aquelas piadas, lembra assim, sei lá, é que não pode mais contar essas piadas. Sei lá, um português, um alemão e um judeu entraram no bar e tal. Algo mais ou menos assim. Entrou a ciência, a fake news e o algoritmo entraram no bar. A ciência subiu na cadeira e falou assim, pessoal, pode pedir água, tá tudo tranquilo, ela foi filtrada, ela foi tratada, tem cloro e tal. Aí a fake news subiu na cadeira e gritou assim, não bebe nada, porque ela muda o DNA. E aí na hora que ela falou assim, não bebe nada porque ela muda o DNA, o algoritmo só tava lá de olho e viu todo mundo se mobilizando, é isso aí, ela muda o DNA, e aí o algoritmo foi lá e pôs no telão. Exato. É isso, né? No final das contas é isso, né? E aí, assim, tem uma maneira que eu acho que é contraproducente de olhar pra isso, que é falar assim, essas pessoas são loucas porque elas estão acreditando nisso. E tem a maneira que às vezes as pessoas têm dificuldade de acessar informação, por exemplo, sobre a indústria farmacêutica. Será que não é isso que a gente tem que começar a olhar também? Né? Porque essa sensação de desconfiança, ela não surge do nada. As pessoas não são simplesmente malucas. Né? E você fazer, né, o que muitas vezes no dia a dia, e naturalmente a gente acaba às vezes fazendo, né, automaticamente, essa coisa de olhar o outro como, ela é doida, não sabe o que está falando, como que acredita em terra plana, no final reforça mais ainda a diferença, reforça mais ainda a crença que o sujeito tem de que ele está sendo excluído, ele está sendo oprimido, fortalece mais ainda o grupo e a gente não sai disso, né? Só vai distanciando tudo, né? Sim. Só vai distanciando tudo. Beatriz, super legal. A gente tá chegando no finalzinho, mas, dava para ficar horas aqui falando. Certeza. E muito legal, tem muito ponto de contato entre as áreas, né? Sim, tem muito ponto de contato. É muito legal. Dentro da psicologia tem áreas enormes estudando comportamento, porque você vai para a rede social, vai para as mídias digital, vai olhar comportamento quando as pessoas se comunicam e tal. Então o cruzamento é bem bacana, né? Muito do que eu tenho lido hoje tem sido da psicologia social, inclusive, para pensar essas questões. Tem muito, o cruzamento é bem forte. Pô, super legal. Muito obrigado mesmo. Prazerzão. Eu que agradeço, Paulo. Foi incrível. Não, muito legal. Então, pessoal, a gente aqui vai chegando agora ao final de mais um Conversane, o nosso podcast do INCT Sani. O INCT que é financiado pelo CNPq e tem apoio aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A gente agora está nesse estúdio super chique. A gente fazia meio improvisado lá no Lab, mas agora a gente está aqui com o apoio do Mackenzie para fazer o nosso podcast. Então vai seguindo, vai acompanhando e até a próxima. Valeu, gente!